Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto. Hoje, última live do mês de setembro. Pelo menos, Boletim Galáctico de terças-feiras é a última live. Aliás, eu já veio, né? Ontem veio o relatório do Benjamin Funford falando sobre Outubro Vermelho. Então, esse mês de outubro, a batalha entre as forças da luz e as forças das trevas deve ficar ainda mais acirrada. Tá ok, meus amigos? Recebemos também a nova atualização do nosso queridíssimo JP. JP, que é um militar da ativa da Aliança da Terra. Desde 2019, ele faz parte das Forças Especiais dos Estados Unidos. Ele está em contato desde 2008 com o Dr. Michael Salla. Aliás, no canal do Dr. Michael Salla, você consegue ver entrevistas do JP bem antigas, de 8, 10 anos atrás. Tá ok, meus amigos? Ele fala de toda a sua trajetória, que ele foi um contatado desde pequenino, e dessa vez, eu já estou adiantando isso, porque sempre tem pessoas que vão perguntar quem é o JP. Muito bem. O JP esteve novamente na Arca do Atlântico, que se situa, mais precisamente, no Triângulo das Bermudas, aonde tem uma plataforma em forma de donuts, isso mesmo, forma de rosquinha, que dá acesso à arca. Ali tem um elevador, uma plataforma, dá para pousar helicóptero, também tem R3B, totalmente ali dá suporte para qualquer tipo de espaçonave, também dá para atracar navios, e tem um elevador em forma de tubo que dá acesso à arca. Então o JP esteve novamente devolvendo o cristal, que é o coração da arca, juntamente com 5 extraterrestres nórdicos, que nós acreditamos, aliás, com informação adicional da Helena Danã, que sejam pleiadianos. Isso é praticamente certo, e são Ahel, tem especificação. Muito bem. E a gente vai falar um pouquinho sobre os cristais, ativação das pirâmides. Aliás, a tecnologia de cristal foi utilizada, inclusive, com o testemunho do Al Bielek, que é um crononauta, para a viagem do tempo, foi utilizada para mudar o curso do tempo, principalmente ao que tange ao segundo confronto mundial. O cristal Atlântide, vermelho, que é interessante, ele tinha essa característica, ele era avermelhado, foi citado inclusive por alquimistas da Idade Média, sem falar também do testemunho de pessoas que fizeram regressão, olha só, regressão, e inúmeras pessoas falam desse cristal Atlantis, da Atlântida, que era um cristal vermelho, como se fosse um rubi. Então é algo realmente espetacular. E a arca, no sábado, eu vou trazer a baila para vocês, a atualização na íntegra, completíssima, do Benjamin Funford, aonde a gente vai linkar com várias informações importantes, principalmente com os cristais. Então, se você gosta de cristal, lembrei da Damares, a Damares, que é especialista em cristais, que é a nossa moderadora, eu acho que ela não se faz presente nessa noite, pelo que eu estou vendo, pelo que me consta, mas não importa. O importante é que as arcas já estão na última fase de serem acionadas. Inclusive, essa arca do Atlântico já foi se encontrar com outro dispositivo que está vindo do nosso sistema solar, um objeto, para um entrelaçamento quântico, para ser otimizada. E ela deve retornar. Aliás, ela foi se encontrar com essa espaçonave quando apareceu o furacão Lee. Furacão Lee, próximo da Flórida. Não sei quantos aqui já viram essa notícia do furacão Lee, ok? Foi ali até a Flórida, até a costa do Canadá. Então, esse furacão, a arca precisava da energia do olho do furacão para conseguir se conectar a esse dispositivo, para fazer esse entrelaçamento quântico. Então, ela está no espaço, nesse instante. Esta arca em específico, não são todas, tá? Deixar bem claro para vocês. Única e exclusivamente a arca do Atlântico. E ela deve retornar. Como ela subiu no meio do olho do furacão, foi uma forma de camuflar esta subida. Então, foi uma maneira furtiva dela subir, exatamente, e se conectar com este dispositivo. Só que ela deve, segundo o JP, retornar. E quando ela retornar, muito provavelmente, ela será flagrada pelas redes de televisão do mundo inteiro. Então é algo realmente espetacular. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as pirâmides, falar sobre o que está rolando na questão de exopolítica mundialmente, geopolítica também. O Catrudo do Canadá, você sabe que eu estou me referindo, está numa situação terrível, lastimável. Ele já estava numa encrenca com a Índia. Agora ele arrumou uma encrenca a nível mundial. Se tornou um pária internacional porque ele ofendeu
ele ofendeu o povo judeu, ofendeu, né, todas as vítimas, né, que vocês sabem dessa história fatídica, eu não vou aqui especificar, vocês sabem muito bem que aconteceu no segundo confronto mundial, foi horrível, foi patético, o primeiro-ministro já pediu para sair, né, simplesmente pediu demissão, se demitiu do cargo, caiu fora, a situação realmente está dramática, O Catrudo não sabe nem o que fazer, ele simplesmente sumiu, porque foi realmente um papelão que ele prestou no parlamento canadense, meus amigos. E o BD também está numa situação de... Parece que eles mesmos acabam se complicando, arrumam sarna para se coçar, é impressionante. O BD, ninguém acredita que ele tenha condições de disputar o pleito, a reeleição para 2024, e os democratas não têm um substituto à altura, estão tentando forçar a barra, mas pelo visto não vai rolar. Aí, quem corre por fora é o Robert Kennedy Jr., o loirão, com força total. Aliás, o loirão fez uns depoimentos bem interessantes. Ele falou, okay, eu não sei do que se trata, não tem como eu especular aqui, mas ele afirmou que nos próximos 5 meses o BD vai cair. Ele falou, tweetou, foi no Twitter, Twitter. A gente pode até apresentar para vocês nesta noite. Muito bem, vamos lá aqui. Em 2006, a misteriosa cidade foi descoberta pela tripulação de um avião particular que voava na colônia para a Polinésia, nas Ilhas Galápagos. Muito bem. Abre aspas. De repente, então 2006, uma misteriosa cidade flutuante. Você não vê isso todos os dias, né? Uma cidade voadora. É bem interessante, né? É no mínimo inusitado. Aqui abre, de repente, um grande ponto, Elysium. Elysium tem uma cidade flutuante naquele filme de ficção. De repente, um grande ponto de luz apareceu nas nuvens à nossa esquerda. Relataram os pilotos, que testemunham dos pilotos. O lugar passou bem baixo de nós, era uma cidade grande, inundada de luzes. Vimos casas reais, prédios de arquitetura modernista, centenas de janelas luminosas. A cidade era muito parecida com a Terra, mas não era exatamente como a vimos. E ficamos de olho nele por não mais que 1 minuto. A velocidade do seu movimento pode ser estimada em 30 a 35 km por hora. Conseguiu tirar algumas fotos. Essas são as fotos, tá, meus amigos? Eles conseguiram tirar fotos. Olha que impressionante isso aqui. Os pilotos dessa imensa cidade flutuante. Realmente espetacular. Vamos para o próximo aqui. Acho que aqui dá para observar bem, né? Com certeza. Muito bem. Testemunhas oculares foram interrogadas pela agência de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, onde foram forçados a não divulgar o incidente, ao encontrar a cidade voadora. Porque é um tanto constrangedor, né? Nós estávamos fazendo um voo comercial e nos deparamos com uma cidade voadora. Vai ficar um pouco complicado no relatório, né? Não vai cair muito bem. Ao encontrar a cidade voadora, um dos pilotos começou a ter pesadelos. No final do ano passado, ele procurou um psicoterapeuta. E durante as sessões de hipnose, essa misteriosa história surgiu. Realmente impressionante. Está aqui as fotos, espetacular, uma conectada com a outra. A gente pode linkar essa informação com a informação, por exemplo, do Jean Charles Moya. Muitas criaturas olham para ele, o Jean Charles Moya, que foi entrevistado nesse canal, você acha no acervo do canal, ok? Nos vídeos passados. Muitas criaturas olhavam para ele e pareciam esperar por sua chegada. Deu-lhe boas-vindas. Victor estava lá. Victor, que é o protetor do Jean Charles Moya, que é um reptiliano que faz parte da Federação Galáctica de Mundos. Ele é verde e tem olhos avermelhados. Essa é a característica do Victor. Aliás, ele viu o Victor desde pequenino. Aliás, o Victor estava no seu quarto e o Jean Charles falou, estou vendo você. Ele falou, você não deveria estar me vendo, mas agora já foi. Ele disse que poderia até sofrer represálias por causa disso, mas depois seus superiores disseram que estava tudo bem. Foi muito legal, essa história é realmente sensacional. Bem-vindos a bordo dos Solares. O tamanho da espaçonave da Confederação poderia ser muito diferente, havia pequenas espaçonaves de reconhecimento de vários formatos, muito longas ou esféricas, grandes espaçonaves com mais tripulações, parecendo porta-aviões. A enorme espaçonave, parecendo cidades flutuantes, com um ecossistema completo de vegetação, cachoeiras, vários animais. Já estava em uma frota em que várias naves espaciais estavam operando. Então, a nave Solaris, a nave Excelsius, elas têm o seu próprio ecossistema, é como se fosse uma espécie de cidade flutuante. Aliás, o comando Ashtar tem uma estação em Júpiter, próximo de Júpiter, inclusive que foi flagrado, prestem atenção, pelo telescópio James Webb, no ano de 2021, com imagens. Isso aqui já foi apresentado no canal. Também é uma imensa cidade flutuante. Impressionante. Fantástico. Então, por certo, meus amigos, o que os pilotos viram aqui foi algo nesse sentido. Quem sabe a nave Solaris, a nave Celsius estavam aqui um pouco próximas. Isso. Aliás, várias naves têm essa característica. Porque quando os extraterrestres fazem essas viagens, eles levam tudo com eles. Então eles ficam
100, 200, 300, 400 anos, uma vida inteira no espaço. Então eles precisam de um ambiente agradável. Então ali tem parques, tem tudo. É uma cidade mesmo. Tudo que eles precisam. Então eles podem ficar ali, se preciso, a vida inteira. Por isso que as cidades têm uma espécie de ecossistema, uma espécie de domo na própria cidade, e são cidades flutuantes. Realmente espetacular. Como vocês podem observar aqui, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Aqui dá para ver melhor. Realmente espetacular. Fantástico. Helena Danão oficial. Quando denunciar denunciantes não funciona, como distrair o mundo inteiro de repente da maior divulgação de todos os tempos, da presença dos extraterrestres, tecnologias de engenharia retrô, muito bem, e eventualmente os tratados vergonhosos que venderam a humanidade? Uma pergunta. Vem inventando outro susto falso global com o nome de uma deusa da discórdia, que não tem nada a ver com isso. Eles literalmente, pateticamente, tentarão de tudo para impedir a verdade inconveniente. Alerta, o spoiler, as mentiras falham, a verdade vence. Realmente espetacular aqui a mensagem da Helena Danão. Então eles podem tentar, podem utilizar vários mecanismos diferentes, artifícios diferentes. Aliás, eles estão já articulando, tentando atirar para todos os lados. Já estão ali mirando, já estão articulando para tentar atirar para todos os lados. Pode ser na questão climática, pode ser na questão de invasão de falsa bandeira, outros fatores, porque eles não vão largar o osso tão facilmente. Mas a verdade sempre prevalece. E eles já estão em decadência. É só perceber o que está acontecendo com o Catulo. Catulo está passando uma vergonha absurda, um verdadeiro vexame, onde ele se torna, de fato, um verdadeiro pária internacional. O Bidê também, uma situação horrenda, horrível. A economia americana numa situação terrível, a questão da inflação, eles tentaram maquiar, mas já não estão conseguindo maquiar mais. Eu já tinha avisado isso já há tempos atrás, olha, eles estão maquiando, estão tentando disfarçar, mas isso tem prazo de validade, eles não podem fazer isso de forma infinita, indefinidamente. Interessante. E tudo isso, todo o sistema financeiro, o Fed americano, a União Europeia, aliás, até a OTAN, a NATO, está num racha muito grande, meus amigos. A Polônia está em discórdia com a Alemanha, ok? Então, a Alemanha, a França ali, está tendo contendas, divisões, rachas dentro da União Europeia, e isso está respingando na NATO, ok? Então, a própria estrutura, aliás, tem vários especialistas, analistas, que estão dizendo que até 2025, olha só, 2025, a OTAN vai deixar de existir. Para vocês terem uma ideia. Aliás, o próprio Loirão, ele falou que se ele for eleito novamente, ele vai tirar os Estados Unidos da OTAN. Os Estados Unidos não vai fazer parte. E se os Estados Unidos simplesmente arredar o pé da OTAN, a OTAN já era. Acabou. Simplesmente não tem estrutura. E eles já estão tendo divergências, está tendo racha, discussão, discórdia. Então, realmente, a coisa está bem complicada. A estrutura inteira da Cabal está se rompendo, e isso é perfeitamente visível. No sábado, nós vamos dar um dossiê completo disso para vocês, com todos os detalhes. Então, não percam, sem falar também da atualização na íntegra do JP. Aqui a mensagem do Anax Uegarotti. Anax Uegarotti. Aliás, a avó da Helena foi abduzida pelo Conselho dos Cinco, mais uma abdução benevolente, onde ela recebeu o DNA dos Uegarotes. Olha só, tem uma porcentagem, uma pequena fração do DNA, o toque mágico, da genética dos Uegarotes, para que Helena, no futuro, pudesse ter contato com Anax. É uma semente estelar. Aliás, a Helena tem várias conexões estelares, tem conexão estelar com os Pleiadianos, tem conexão estelar com os Uegarotes. Não é à toa que ela mesmo chama, em algumas ocasiões, o próprio Anax de seu pai. Então é algo realmente fantástico, maravilhoso. O poder da criança que ri por Anax. Aqui é o Anax, que faz parte do Conselho dos Cinco, esse conselho benevolente, que foi o primeiro conselho que se voltou para a Terra para nos proteger, muito antes da própria Federação Galáctica de Mundos. Você precisa aumentar sua frequência, e quando o Torran lhe disse para fazê-lo, porque você se torna um farol de alta frequência. Não é só para você. Então, quando você aumenta a sua frequência, não é algo que serve unicamente para você, mas para os outros. Você se torna um farol. As pessoas conseguem perceber isso. Quando elas olham para você, elas conseguem sentir a sua energia. Aliás, a própria Dolores Cannon, ela fala que as sementes estelares vieram para a Terra para simplesmente ser. Que uma verdadeira semente estelar, ela consegue moldar o ambiente onde ela se encontra. Então, se o ambiente está carregado, está pesado, a simples presença de uma semente estelar pode alterar o ambiente. Isso é uma grande característica das sementes estelares. E para tudo que está ao seu redor,
Não se preocupe com nada além de aumentar sua frequência. Esta é uma maneira curta de fazer isso. Ouça o riso dentro do seu coração. Olha que interessante. Em vez de ficar reclamando, ouça o riso dentro do seu coração. Em seu peito há um pequenino rindo. Olha só, uma pequena criança rindo. Lembre-se de um momento de sua infância, quando você estava rindo de algo engraçado. Ou talvez um momento de felicidade. Ouça a criança rindo. É como um eco vindo de longe na sua memória. Esse riso toma conta de todo o seu corpo. Fantástico as palavras aqui do Anax. A criança está rindo mais alto e conforme o som da risada da criança fica mais alto, torna-se mais próximo por dentro, ria com esta criança, sua criança interior. Nada mais importa, essa criança faz você rir. Você tem o direito de rir, você está autorizado a rir, você tem o direito de rir, e isso sacode o seu corpo. Olha que maravilha. Isso é como uma fonte de alegria, e quanto mais risadas, mais som cria cor e luz. Agora é um brilho de luz dourado com 1 milhão de estrelas que cada contração de riso gera. Cada contração de riso envia uma onda de estrelas douradas brilhantes para fora de alta frequência. Esta é uma frequência muito alta. Já imaginaram isso, meus amigos? Aliás, o Edgar Cayce, ele fala, Edgar Cayce, que é um dos maiores médiuns de todos os tempos, um dos maiores médiuns junto, a gente pode colocar junto, no mesmo nível do Chico Xavier. Só que o Edgar Cayce é anterior. Ele fala que se a humanidade inteira tivesse um dia de alegria, se todas as pessoas ficassem alegres, um dia, com alegria, regozijarem, ficarem felizes, nós já estaríamos nas densidades superiores. Isso ele falou, se eu não me engano, em 1936. Impressionante. Edgar Cayce diz que se todas as pessoas estivessem rindo, as pessoas tivessem acesso à sua criança interior por um dia, o mundo já estaria, um único dia, nós já estaríamos nas densidades superiores. Então isso aqui serve, né, para a reflexão de cada um de nós. Vamos para o próximo. Quando você encontra dentro de si um pequenino rindo, nada pode prejudicá-lo. Nada pode prejudicá-lo. Você é invencível. E tudo que faz tem a força de suas possibilidades máximas. Então você potencializa o quê? As suas vocações. Olha que maravilha. Né? Ria por dentro e mantenha por fora a armadura do guerreiro. A força da criança que ri é a força do guerreiro. Sim, você sente essa energia no peito. Esta é a alta frequência. Esta é a arma mais alta e agora você é o farol de frequências mais altas. Ondas pulsantes de luz vindas apenas de você. Você é o gerador. Publicado por Helena Danan, aqui, esta mensagem espetacular do Anax o Egarot. Espetacular, realmente sensacional. Serve de alerta para cada um de nós. Muito bem. Aqui mensagem de Tohan Eridion, comandante da Federação Galáctica de Mundos. Veja um mundo onde as pessoas estão de mãos dadas, construindo pontes sobre fronteiras. Tohan Eridion. Quando você está em alta frequência, quando você aciona a sua criança interior, aquela que ri, você consegue se conectar com a grade cósmica, com a grade da Terra e com as densidades superiores. Você serve, em outras palavras, você serve como uma ponte para que essas fronteiras possam se abrir. Espetacular aqui as palavras de Tohan Eridion. Agora vamos continuar com mais notícias. Muito bem, aqui. Isso aqui é uma notícia e tanto, tá, meus amigos? O rei Charles pilotou um protótipo de OVNI em uma missão militar secreta, diz testemunha. Aqui é uma história e tanto. Agora, olha, depois do David Crash nas audiências do Congresso, agora recentemente teve também a audiência do México, do Jaime Mussan roubou a cena. E foi feito um novo exame, meus amigos, e foi confirmado que a múmia de Nazca não se trata de enxerto. Aquilo é autêntico. Ou seja, é um organismo biológico de verdade. Então, essa versão da Universidade do Peru de 2017 se demonstrou totalmente falha. E olha que várias pessoas se manifestaram debochando. Agora eu quero ver, vão pedir desculpa, vão se retratar, como é que faz? Então, esta versão de 2017 já foi confirmada ser totalmente falha. Então, não é enxerto de animais. Porque eles alegaram o seguinte, que era enxerto parte de animais, crânio cerrado no meio, uma espécie de Frankenstein. Não é. Foi confirmado agora que, de fato, se trata de um ser biológico autêntico, sem qualquer tipo de alteração. Vamos ver se dá tempo e não vou comentar essa notícia. Mas voltando aqui
para o rei Charles, a questão é, inúmeras pessoas estão aparecendo na Inglaterra com vários testemunhos incríveis e impressionantes. E com certeza esse aqui é bem impressionante. Um submarinista que afirma ter trabalhado, ou seja, um militar, tá, não é qualquer um, que afirma ter trabalhado ao lado do rei Charles na década de 1970, fez declarações estranhas. Ele revelou que o monarca pilotou um protótipo de navio em uma estranha missão secreta em uma base canadense. A nave usava bobinas de Tesla. Então, além de ele está numa operação aqui, está alegando, é uma testemunha, um militar. O rei Charles, além de saber e usar e fazer parte dessas operações, eles utilizavam o que? A tecnologia do Tesla. E era impulsionada, ou seja, energia livre, e era impulsionada por força magnética. Teria sido desenvolvido com base em uma aeronave desconhecida que caiu décadas atrás. Diz a testemunha. Interessante. Engenharia reversa. Aliás, este é o bojo da denúncia do David Grush, que muitas naves foram recuperadas e, através dessas naves, desenvolveram tecnologia retrô ou reversa. Interessante. A testemunha foi um submarinista que trabalhou com o rei Carlos III na extração de um protótipo de navio OVNI de uma base canadense. O rei da Inglaterra teria feito parte do projeto Escorpião. Ok, meus amigos? O projeto Escorpião seria uma espécie de projeto secreto espacial inglês. Muito bem. Segundo um ex-colega que trabalhou com o submarinista ao lado do monarca, Sandpoint, Canadá, o protótipo de navio que usava bobinas de Tesla agora afirma-se estranhamente que um objeto voador não identificado, supostamente pilotado pelo então príncipe Charles na década de 1970, viu o chefe da família real salvar a vida de alguns pesquisadores após uma missão de recuperação bem-sucedida. Então, segundo ele, o príncipe Charles, agora o rei Carlos, atual rei Carlos III, fez parte do serviço secreto espacial inglês. Impressionante, é uma grande denúncia. Impressionante. O submarinista Dan Costello declarou, tá o nome dele aqui, Dan Costello declarou, abre aspas, o protótipo da nave rotativa Sikorsky era é o nome dela, Sikorsky, era em si um risco elétrico, alvo de ataques que custaram a vida dos engenheiros originais, o Sikorsky e dos pilotos de teste que pretendiam voá-lo em Langley, no início da temporada de 1975. Muitas turbinas foram desligadas de emergência enquanto estavam submersas, exigindo que mergulhadores das forças especiais entrassem em áreas de risco de estresse para evitar um evento de fatalidade em massa. Algumas equipes de engenharia da reserva da Marinha Real e do Sikorsky perderam a vida nessas enchentes com resultado de ataques de terror e vândalos. Então foi uma tentativa de acionar uma tecnologia extraterrestre, tecnologia reversa, que teve aqui um ataque, né? Ou seja, foi mal sucedida, teve vários contratempos, como vocês podem perceber no texto, e o rei Charles e sua tripulação aérea do esquadrão 845 extraíram os protótipos Sikorsky depois que os engenheiros originais foram afogados e desencarnaram por vândalos do terror. O submarinista acrescentou, o evento descontrolado teria causado o desencarne de dezenas de milhares de pessoas em 3 condados. Tá aqui o nome, ele dá o nome, né? Shelburne, Queens, Nuremberg, e ao remover o protótipo e desligar as turbinas, a Marinha Real salvou a vida de dezenas de milhares de pessoas. Então foi uma missão de resgate de uma tecnologia reversa que não deu muito certo, também foi sabotada, segundo o mesmo texto, e eles conseguiram mitigar, no caso, né, os efeitos nefastos e salvar vidas de pessoas. Muito bem, interessante, essa história é muito doida. Como o filme Missão Impossível, exatamente, um ótimo exemplo, Missão Impossível. Embora pareça o enredo de um filme do tipo Missão Impossível, o mergulhador falou completamente sério quando afirmou que o rei havia navegado por uma tempestade e salvado vidas. No voo, o rei assumiu o comando de um navio que havia sido planejado seguindo o conceito de tecnologia de turbinas tipo Tesla, no início do século XX. Segundo Costello, num evento relacionado com Tesla, na primeira década de 1900, houve uma explosão descontrolada de energia, que causou um desastre no local, num incidente semelhante vivido por alguns dos engenheiros do rei em 1975. Então, em 1899, o raio do Tesla, a antena do Tesla, que era uma forma de comunicação, mas também acabou gerando um efeito colateral, podemos colocar assim, inclusive isso é citado no documento de 1989 da DEA. Interessante, que foi recuperado, documento classificado, né, agora desclassificado, e fala justamente isso, que este raio,
ou esta energia chegou até o confim do espaço e é que chamou a atenção de vários seres extraterrestres. Então, de certa forma, saiu um pouco do controle. E parece que eles tentaram replicar isso em 1975, e também a primeira experiência não foi assim muito agradável, teve vários contratempos, eles conseguiram reverter a situação, então é algo bastante plausível aqui o testemunha dos Costello aqui, né? Esse aqui que fazia parte, era um militar inglês, realmente bastante interessante e pertinente. O deputado Tim Bucker está numa labuta, numa queda de braços contra a cabal dos Estados Unidos, que quer travar a divulgação, que quer sabotar a divulgação. O deputado Tim Bucker está correto ao afirmar que o inspetor-geral da comunidade de inteligência está empenhado em encobrir suas respostas a uma carta de 6 membros do Congresso sobre programas de recuperação de OVNIs. Identificar o problema central é essencial para encontrar uma solução para qualquer problema. Aqui, post do Dr. Michael Salla. Então, o David Grush, porque o David Grush, ele assinou 2 documentos. Um documento pela lei, porque tem a lei de proteção à testemunha, ele estava protegido, só que ao mesmo tempo ele tinha assinado um contrato com as agências de segurança, agências de inteligência, aonde ele trabalhava, que ele não poderia dar nomes, se ele citasse nomes e tecnologias e locais, ele seria preso automaticamente. Então, por isso, o David Grush não pôde dar essas especificações no seu depoimento. E ele falou o seguinte, olha, mas o inspetor-geral sabe, viu? Pergunta para ele. Aí o Tim Bucker foi atrás dele, foi atrás do inspetor-geral, e agora ele está se escondendo. É impressionante. Aqui. Representante do Partido Republicano renova alegações de encobrimento de OVNIs após resposta do inspetor. Tá? Deputado Tim Bucker, republicano do Tennessee, dobrou na sexta-feira as alegações de um encobrimento do Pentágono sobre informações sobre OVNIs, comumente apelidados de fenômenos anômalos não identificados, ou WAPs. Bucker solicitou que o inspetor-geral da comunidade de inteligência investigasse as alegações de que os oficiais militares estão ocultando informações do Congresso sobre os OVNIs, após uma audiência no mês passado. O inspetor-geral Thomas, aqui é o dito cujo, Ramon respondeu na sexta-feira dizendo que não há informações para compartilhar. Ah, não me venha com essa, inspetor Thomas. Abre aspas. Por uma questão de discrição, o ICIG observa que não conduziu qualquer auditoria, inspeção, avaliação ou revisão de supostos programas de OVNIs, dentro da responsabilidade e autoridade do DNI, que permitiria que esse escritório fornecer uma resposta completa às suas perguntas. Monren escreveu. Interessante aqui. O escritório do ICIG não fez nada para investigar as informações que receberam do David Grush sobre programas de recuperação de falhas de WAPs. Uma ótima pergunta. Bucker disse no X, antigo Twitter, na sexta-feira, abre aspas, eles não têm informação que possam dar ao Congresso? Encobrimento? Tão de sacanagem, em outras palavras? Só que não vai ficar por aí não, meus amigos, porque o Tim Bucker é um homem de coragem. Ele é destemido, ele é da Aliança da Terra e ele não desiste nunca. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma autorização, ele já está trabalhando com isso junto com a Ana Paulina Luna, para pegar uma autorização para proteger o David Grush. E o David Grush vai colocar o inspetor contra a parede, será a palavra do David Grush contra a palavra do inspetor, e dependendo dos elementos que ele apresente, ele simplesmente não vai poder contestar, questionar. Então a coisa realmente vai pegar fogo, como diz as meninas superpoderosas, fogo no parquinho. A deputada Ana Paulina Luna, da Flórida, também afirmou anteriormente que os altos funcionários militares bloquearam as perguntas do grupo sobre programas de OVNIs. Então, eles fizeram o seguinte, selecionaram as perguntas, entenderam? Olha, essa pergunta pode, essa não pode. Como assim? Isso aí é o quê? Vocês estão manipulando, isso é uma manipulação, um acobertamento da revelação. Ou isso aqui não é uma investigação séria? Isso é uma palhaçada, Abre aspas. Não acredito que seja justo para o povo americano não poder ver informações que tenham absolutamente a capacidade de afetá-lo diretamente, especialmente do ponto de vista da segurança nacional, disse ela. Corajosa também, a Ana Paulina Luna. Durante a audiência do APS, o David Grush testemunhou que não poderia fornecer detalhes específicos sobre programas de recuperação de falhas de WAPs ou programas de engenharia reversa, mas disse que o inspetor-geral, prestem atenção, da comunidade de inteligência poderia. Olha, eu não posso, porque infelizmente eu não tenho autorização para dar esses nomes, para dar o local, a localização de onde estão essas engenharias, essas tecnologias de engenharia reversa, mas, porém, o inspetor-geral da comunidade de inteligência, esse pode, vão atrás dele. Então, meus colegas e eu escrevemos para ele pedindo detalhes. E aqui está a carta, na íntegra para vocês. Vamos desbuchar ou não?
Vamos abrir o jogo, chega de acobertamento, de enganar a humanidade, nós queremos respostas, e bem rapidamente. O Tim Bunker realmente, meus amigos, ele não tá de brincadeira, não. Vamos lá. Fantástico. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tá realmente fascinante, fantástico. Aqui, meus amigos, agora informação de geopolítica para vocês. A Arábia Saudita suspende negociações sobre acordos de paz com Israel. Porque, infelizmente, o Netanyahu, ele quer servir os globalistas, ele quer servir o BD, ele também é uma marionete, inclusive ele quer formar, ele quer colocar goela abaixo do povo israelense uma teocracia, que é um absurdo, porque a grande parte da população israelense é de leigos, é composta por leigos, não faz sentido nenhum, isso é uma aberração. E agora, ele está isolado, está completamente isolado, mesmo porque a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, estão todos próximos do BRICS. Aliás, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos oficialmente já fazem parte do BRICS. Complicado, bastante complicado. Aqui, essa informação já dei para vocês, que tentaram tirar, cancelar o Robert Kennedy Jr., agora, isso porque o Robert Kennedy Jr. não tem chance nenhuma, viu, meus amigos? Não, ele não tem chance de ganhar as prévias. Mas tentaram tirar a vida dele, Isso eu já até falei em outra live, que ninguém chuta em cachorro morto, Muito bem. E o Robert Kennedy Jr. conseguiu arrecadar 2,2 milhões de dólares na Califórnia. Realmente espetacular. Essas informações eu já apresentei na última live, apesar de não ter apresentado os slides, mas todas foram citadas muito bem. Aqui o post do Dr. Michael Salla, sempre ele. Acabamos de encontrar a molécula de outro mundo. Apenas organismos vivos podem produzi-la. Tá aqui, não sou eu, tá na notícia. Uma bioassinatura revelada de vida extraterrestre encontrada pelo o telescópio James Webb é declarada provisória pelo cientista da NASA. Tem que esperar mais um ano para confirmar. Um absurdo, né? Isso aqui não tem nem comentar, uma palhaçada. Isso é colocar nariz de palhaço na população mundial. Uma operação moderadora de batalha psicológica. Acabamos de encontrar uma molécula de outro mundo e apenas organismos vivos podem produzi-la, só que o relatório oficial só vai sair daqui a um ano. Por que daqui a um ano? O que impede de sair agora? Mas se a molécula, isso já tem laudo, a molécula é extraterrestre e só pode ser produzida por organismos vivos, é porque existe vida extraterrestre. Qualquer idiota, qualquer imbecil com meio neurônio vai chegar a esta conclusão. Só que não pode falar oficialmente. Quer dizer, é oficial, mas ao mesmo tempo não é. Impressionante isso, impressionante. Estão querendo testar a paciência das pessoas. Só pode ser. A NASA anunciou recentemente a detecção de uma assinatura potencial de vida terrestre na atmosfera de um planeta localizado a 120 anos-luz de distância. A observação com o telescópio espacial James Webb produziram uma detecção potencial de molécula de sulfeto de dimetila, sulfeto de dimetila, que só é produzida por organismos vivos na Terra. Vejam, essa molécula é produzida só por organismos vivos aqui na Terra. Então, existe vida extraterrestre. Não tem como chegar a outra conclusão. Mas o relatório oficial é só daqui a um ano. É impressionante, É uma loucura. Os pesquisadores ainda chamam isso de detecção provisória e pregam cautela antes de declarar são alienígenas. Observação de confirmação de acompanhamento ocorrerão no próximo ano. É uma loucura. É a mesma coisa de fazer um exame de paternidade. Olha, o filho é seu mesmo, está provado que o filho é seu, só que você só vai ficar com o seu filho daqui a um ano. Até um ano ele vai ficar aqui preso, vai ficar no orfanato. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Já foi feito exame de DNA, está provado que você tem a paternidade do pequenino que está no orfanato, você está reivindicando a paternidade, só que só daqui a um ano. Agora, por quê? Ninguém explica também. Não tem explicação. Não tem nenhuma justificativa. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. É uma loucura, um absurdo. Assim como essa detecção de DMS, especialmente considerado que se encontrarmos sinais de vida em outro mundo, K218b é exatamente o tipo de mundo em que esperaremos encontrá-lo. Quer dizer, reconhecem que o planeta tem todas as condições para produzir vida. Já encontraram uma molécula que só pode ser produzida por organismos vivos. Isso é um fato, inclusive científico. Só que o laudo oficial só daqui a um ano. Não é fácil, né, meus amigos? Não é fácil. É complicado, né? Difícil mesmo. Aqui. Harvard estudará as múmias de Nazca, confirmou Jaime Moussa. Harvard. Vai cair no colo do nosso queridíssimo amigo Avi Loeb. Meus amigos,
esse Jaime Mussan tá de parabéns, esse mexicano. Porque isto, até pouco tempo atrás, era tido como teoria da conspiration, né? Isso, que era um boato, que era um absurdo. Aliás, por maioria de votos. Simplesmente por causa de um laudo. Ele falou, não, a gente precisa investigar isso, né, com outras fontes. Outros institutos precisam dar o seu parecer. A gente não pode criar uma verdade absoluta embasado única e exclusivamente num único laudo dos peruanos, em 2017. Aí ele está mostrando outras perspectivas, mostrando outras visões, comparando isso, e está demonstrado, meus amigos, que pelo visto, isto é verídico sim. Tá tudo encaminhando para essa direção. Tudo! Aqui, Câmara dos Deputados do Congresso do México, o jornalista Jaime Mussan organizou um evento, concedeu sua primeira entrevista sobre o que aconteceu. Foi Carlos Doreta de Mola, um dos principais jornalistas da República Mexicana, em seu programa Latinos, quem conduziu uma entrevista magistral do nosso ponto de vista com jornalistas sobre o escândalo das múmias que espalhou pelo mundo. Durante a conversa com Loret de Mola, Mussan confirmou que a Universidade de Harvard vai estudar a questão das múmias de Nazca. Nessa entrevista histórica, Jaime Mussan manifestou que considera bom que o tema ser falado. É que bom que esse tema está tendo essa repercussão toda. Embora em muitos casos seja para pior. O que eu pretendia era precisamente colocar o foco nesse assunto para que possa ser investigado de uma vez por todas. Mussan explicou que quer que as universidades se juntem ao estudo das múmias de Nazca, mas não com o objetivo de estudar um caso para desmantelar, com o objetivo simplesmente de negar que isso existe, mas com a mente aberta para tentar determinar o que temos diante de nós. A Avi Loeb será quem ajudará? Basta aguardar os estudos da Universidade de Harvard, que presumidamente poderia ser patrocinado pelo astrofísico Avi Loeb. E é isso que eu espero que aconteça. Vai cair no colo do Avi Loeb, o mesmo que identificou as microesferas em Papua Nova Guiné, o mesmo cientista que identificou Muamua em 2017, que seria um batedor extraterrestre. Aqui está, meus amigos, olha só isso aqui que fantástico. Sem sinais de farsa, repetindo, sem sinais de farsa, foi realizado tomografia computadorizada de um suposto alienígena mumificado encontrado no Peru e não foi encontrado qualquer indício de falsificação. Na segunda-feira, 18 de setembro, aliás, foi feita até uma musiquinha no México, um rock, os mexicanos estão fazendo uma música, Mussan tem razão. É verdade. Na segunda-feira, 18 de setembro, foi realizada uma tomografia computadorizada do corpo da suposta mulher alienígena, a quem foi dado o nome de Clara. Deu até um nominho para ela aqui, né, que estava grávida, inclusive, tinha os ovos no ventre. Na parte inferior de seu abdômen, há 3 objetos estranhos, e nos últimos anos presumiu-se que fossem ovos. Agora, além disso, os investigadores afirmam que Clara já foi um objeto vivo de origem biológica e estava grávida, ou seja, totalmente autêntico. Não é um Frankenstein, né, que pegaram ali e enxertaram ossos de animais, cortaram a cabeça no meio, né, e montaram um ser. E ali, o mais estranho é que, além de ter montado um ser, montaram vários. Aí fica difícil, exatamente iguais. É bastante difícil fazer isso em série. Vamos convir aqui, meus amigos. Agora está demonstrado que, de fato, não se trata de uma fraude. Impressionante. E vai ser ainda ratificado pela Universidade de Harvard. Aí, quando vier o laudo da Universidade de Harvard, vocês, né? Porque quando eu falei isso, era uma live de perguntas e respostas, muito engraçadinhos. Como? Eu vi no chat. Como você apresenta isso? Isso é um absurdo. Isso é conspiration. Eu pensei que esse canal fosse sério. E agora, meu filho, você vai fazer o quê? Vai pedir perdão? Vai se retratar? Essas pessoas, meus amigos, essas pessoas que trabalham para o sistema, que ficam ouvindo as lorotas do sistema, da rede bobo, meus amigos, vão ficar com vergonha. É um mínimo, né? Vão passar muita vergonha. Já estão passando vergonha. Realmente fantástico. Aqui. Chegamos à cavidade abdominal, onde, se você olhar para esta parte, há o que parecem ovos. E podem ser ovos. Abre aspas. Se esse corpo fosse mudado postumamente, ou seja, se esses ovos fossem colocados no corpo após a morte, prestem atenção, não é enxerto. Quem está falando são cientistas. Então haveria uma série de mudanças que veríamos durante o estudo. E tem pessoas dizendo, mas eu acho que são pessoas deformadas, é má formação dos ossos, mas o ser humano, por mais que tenha má formação dos ossos, não vai botar ovo, tá? Não tem como, é impossível, meu amigo. Quer dizer, nem mesmo esse tipo de argumento é pífio, é ridículo. Quer dizer, as pessoas já estão passando ridículo, passando vergonha para tentar negar o inegável. Aqui abre aspas. Ao não detectar nenhum dessas alterações pós-morte, determinamos que esse organismo já esteve vivo, intacto, biológico e grávida, disse o Dr. José Jesus Salce Benítez.
Realmente muito bom. Espetacular. Foram feitos novos exames. Os investigadores mencionaram que não tem provas definitivas de que essas múmias sejam uma forma de vida extraterrestre, mas acreditam que essas criaturas não estão relacionadas com nenhuma espécie terrestre conhecida. A tomografia computadorizada foi realizada por técnicos e cientistas do projeto Clínica Nu em Huixquilucan, México. Respondendo aos céticos de que as múmias alienígenas eram provavelmente compostas por partes de corpos de diferentes animais, os especialistas disseram que os exames não revelaram qualquer fragmentos de cola, fraturas ou outros sinais de união deliberados de diferentes partes. Abre aspas. Isso não pode ser fixado de um crânio de uma espécie preso ao corpo de outra espécie, porque aí seriam visíveis vestígios de manipulação desses crânios, arranhões, fraturas, juntas das ligações. Este não é o caso aqui. Existe uma conexão perfeita entre o crânio e o pescoço, afirma Dr. José Jesus Salce Benites. Ponto final. Afirma-se que os pescoços incomuns, os crânios alongados e os ossos leves, mais fortes, a ausência de dentes, apresentam características típicas das aves. Isso também inclui a reprodução por ovos. Os pesquisadores indicaram que as criaturas tinham articulações estranhas, que não eram humanas, e aparentemente tinham muito menos mobilidade. Mas, acima de tudo, ficam confusas com a presença de implantes feitos de ósmio e cádmio no peito, sendo que o ósmio é um dos elementos mais escassos da crosta terrestre, e é considerado o metal precioso mais raro. Cadímio, no caso, né? Os pesquisadores disseram que o propósito dos implantes não estava claro para eles, porque eles não tinham nenhuma função de manter as partes do corpo unidas. Ao final, especialistas na área de tomografia e radiografia indicaram que o corpo não humano requer mais estudos científicos, pois neles existem regiões que não podem ser explicadas. Por isso, convidam especialistas mais diversos para se juntarem a eles. Espetacular. A atualização do Tony Rodrigues. Eu apresento o Tony Rodrigues, vou falar sobre as pirâmides, que é bem interessante, e do Radu Cinemar. Muito bem, vamos lá. Aqui o livro Amanhecer da Transilvânia, do Peter Moon, e do Radu Cinemar, do César Brad, também, que fizeram parte do Projeto Zero. O Peter Moon foi o redator do livro. Tá? Muito bem. Está até escrito aqui, Radu Cinemar, escrito por Peter Moon. Na sala de projeção, bem escondidas em uma construção dentro das montanhas romenas de Bucege. Então, em 2003 foram encontradas essa sala de registro em Bucege, onde vários militares, foi detectado inclusive por radar uma anomalia eletromagnética, e o César Brad teve acesso a essa câmara secreta, que estou resumindo a história, que é muito extensa, muito bem, nas montanhas de Bucege. Eles encontraram uma sala de registro com projeção, uma sala de projeção, que seria um cristal, olha que interessante, com um holograma, com a história da humanidade, e que também poderia te dar respostas sobre tudo, informações incríveis sobre a história do planeta Terra. Legal, muito legal mesmo. Vários meses antes, presentes cada um contendo informações dentro de um determinado campo, como física, cosmologia, astronomia, arquitetura, tecnologia, religião, e havia um domínio que representa as características de várias raças de seres inteligentes que não pareciam inteiramente humanos. Então, nessa sala de projeção holográfica, com esses vários cristais, é bem parecido com aquele filme do Super-Homem, né? Que legal, porque a ficção às vezes reflete a realidade. Então, o Super-Homem tinha aqueles cristais, e aqueles cristais tinham várias informações diferentes, ele poderia reproduzir várias informações diferentes. É fantástico. Vamos continuar aqui. Cinemar, o autor do livro, conta que decidiu testar uma das mesmas. Ele ficou surpreso ao descobrir que, ao tocar certos quadrados nessas grandes mesas, seu próprio corpo se formaria holograficamente. Então ele tocava e o corpo dele se formava holograficamente, em sua frente. Vamos ler um pouco desse livro sobre isso? Abre aspas. Aqui, citação do livro. Se eu movesse o dedo dentro do quadrado, a imagem iria o interior do meu corpo, oferecendo assim a projeção dos meus órgãos internos, de acordo com a posição do meu dedo na superfície do quadrado. Percebi que mover o dedo de uma certa maneira ampliava a área examinada. Que legal. Aqui. Meu espanto foi ilimitado enquanto eu ampliava em dimensões extremamente pequenas, passando por células individuais, seus núcleos e alcançando a área molecular. Achei que estava sonhando, mas na verdade vi uma molécula que fazia parte do meu próprio fígado e se mostrava em uma dimensão enorme. Página 238. Então aqui temos uma tecnologia com mais de 50 mil anos, permitindo uma projeção holográfica ao vivo do corpo do usuário, com uma opção quase ilimitada de zoom, e in, e out. Podia dar zoom, podia voltar, reduzir através do corpo, se você quiser se aprofundar no material das montanhas de Bucege. Meus amigos, essa aqui é uma das salas de registro. Salas de registro são exatamente como as arcas. A diferença é que não é dentro de uma espaçonave. Então as arcas são espaçonaves repletas de tecnologia. E as salas de registro geralmente ficam dentro de montanhas e são cúpulas e contêm várias tecnologias diferentes. E aqui estou me referindo à sala de registro de Bucege, a mais icônica de todas, inclusive registrada em 7 livros do Radu Cinemar. É uma coleção de livros. O Peter Moon, o Radu Cinemar, ele é um agente da ativa até hoje, do serviço secreto,
tá? Espacial, assim como o Cesar Brett, mas tem o contato do Peter Moon. E o Peter Moon já foi entrevistado 2 vezes no canal do Dr. Michael Salla. Em um vídeo de setembro de 2021, Helena Danã descreve sua visita a uma nave-mãe Meton. Naquela nave, ela testemunhou uma tecnologia semelhante a um espelho que parecia um tubo com algum líquido semelhante a plasma, que poderia formar bolhas em movimento. Ela escreve como só precisaria se fazer uma pergunta em sua mente e o espelho lhe mostraria as respostas. Ela foi capaz de ver uma visão intrigante do futuro do nosso planeta, para uma descrição de suas portas e paredes de acesso. Interessante, essa tecnologia de espelho era uma forma de cronovisor. Então a Helena conseguiu ver o nosso futuro 20 anos, de 2021, 2041. Um mundo perfeito, maravilhoso, já na 4ª densidade. Poucas pessoas vivendo na Terra, ela conta, um mundo onde a natureza prevalecia, as escolas espirituais totalmente diferentes, várias raças de extraterrestres vivendo na Terra, porque em 2041, segundo a Helena, nós já teríamos conquistado o espaço. Então, muitas pessoas seriam transferidas para Alpha Centauro, Marte e outros planetas também, comando Ashtar. Então, o mundo estava completamente diferente. Ela fala que nos Estados Unidos tinha uma sede da Federação Galáctica de Mundos, não havia mais fronteiras, não existia mais fronteiras, não existia país, existia o quê? Uma fraternidade inteira no planeta Terra. Realmente espetacular. Então, aqui é feito em forma de módulos. Entenda isso. Né? A gente tem que dar um passo à frente e atualizar as informações. Muito bem. Portais redondos azuis em arcas. Outra tecnologia alucinante que é descrita por JP, é de Jean-Charles Moyan. Eu vou explicar porque tenho certeza que tem pessoas que vão dizer o seguinte, mas isso só vai acontecer em 2041. Não, por favor. 2041 já tem que estar tudo pronto em andamento. Aliás, Helena fala que isto tem que ser apressado. Aliás, tem que acontecer bem antes de 2030. Bem antes de 2030. Muito bem. Aqui estou falando num estágio já totalmente avançado. Tem pessoas que acham que tudo isso vai ser feito da noite para o dia. Vai aparecer assim, cabum, abracadabra, aparece tudo. Não aparece, isso é construído. Por exemplo, Marte está sendo terraformado, isso é um processo. Aliás, Marte está sendo terraformado há mais de 1 ano. Você acha o quê? Edifícios, todos mudar, todas as cidades vão mudar, todas. A arquitetura das cidades, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo alterado. Da noite para o dia, faz um abracadabra e pum, não é assim. Isso é um processo. Demora anos para essas construções e para essas modificações serem feitas. Para as tecnologias, a troca das tecnologias, essa transição de tecnológica leva tempo. Ok, meus amigos? Isso não quer dizer que tem a Cabal. Então a Cabal tem que cair há muito tempo antes. Se nós estivermos nesse estágio tecnológico em 2041, é porque a Cabal já era há muito tempo antes. Porque essa construção, para essa modificação, para essa alteração, leva muito tempo. Muito bem. Gratidão. Grato pela compreensão de todos. Aqui. JP os mencionou pela primeira vez durante uma missão de resgate na Arca do Oceano Atlântico. Jean-Charles, em março de 2022, também testemunhou um desses portais, enquanto visitava a Arca da Antártica. E uma carta ao Dr. Michael Salla, ele escreve. Prestem atenção. Essa noite eu me encontrei no mesmo lugar sobre o Lago Vostok, mas desta vez dentro de uma estrutura. Era a Arca. Tudo estava purificado. No Lago Vostok, que é uma região controlada pelos russos, tem uma arca. Na Antártida. Tudo estava purificado por dentro, sem parafusos, sem porcas, nada. Parecia tungstênio, mas translúcido. Eu estava no centro, e no meio havia uma espécie de esfera que se tornava muito luminosa. Eles tinham dito uma bola de plasma azulado, que emitia muito calor, emitindo um ruído cristalino. Ao redor estavam dispostas em uma forma geométrica, semelhante a uma estrela. Tubos nos quais haviam seres em êxtase. Outras tecnologias. Isso aqui é bem interessante porque essas bolas de plasma são bolas que dão conexão, essas bolas flutuantes de plasma, que dão conexão entre as arcas. Então, cada arca está conectada com a outra através dessas bolhas. Então, você pode saltar de uma arca para outra. Aliás, isso foi testemunhado pelo próprio JP. Então, existiam russos que estavam na arca da Lua, que acabaram sendo teletransportados através dessas bolhas, nesse portal, até a Arca do Atlântico. Outras tecnologias. Parece não haver fim para as tecnologias que encontrei durante o estudo desse material. A tecnologia de clonagem, por exemplo, ou a tecnologia de avanço de idade. Aliás, a tecnologia de avanço de idade foi testemunhada pelo Andrew Basiago. O Andrew Basiago, ele era um garoto de 14 anos que avançaram a idade dele e ele ficou como um homem de 45 anos, mas a mente de um garoto de 14 anos, numa das suas missões. O uso da tecnologia de camas médicas para tornar as pessoas mais fortes, que era o Projeto Hulk. Projeto Hulk. Aliás, o Projeto Hulk, eu posso dar detalhes para vocês, o Dave Rousseau, ele participou, que é o amigo do Jean-Charles Moyan, da nave Solaris. Aliás, quem assistiu a entrevista sabe que o testemunho do David Rousseau bate perfeitamente com o do Jean-Charles Moyan, e eles não se conheciam. Eles só se conheciam no projeto do Serviço Secreto Espacial.
Mas aqui na Terra, eles não se conheciam. Na superfície, um não sabia da existência do outro. O Jean Charles até sabia da existência dele, porque na época o David Rousseau já era um espiritualista, ele era um escritor, já conhecido na França. E ele identificou, olha, eu estive com ele no programa do Serviço Espacial, depois se encontraram, trocaram informações e tudo foi confirmado. Então é algo incrível, né? É único, espetacular. E o David Rousseau fez parte do projeto Hulk. Tem gente que fala de anabolizante, né? Isso aqui, se os fisiculturistas soubessem isso aqui, este é o negócio, gente. Este é o suco de verdade. Fica fortão, assim, na hora. 4, 5, 6 vezes a massa muscular. É multiplicada. Consegue multiplicar a massa muscular da pessoa rapidamente. É uma substância, né, que é injetada. A pessoa fica um gigante. É o chamado projeto Hulk Super Soldado. Isso existiu de verdade. Outro que testemunha esse projeto também é o Andy Pero. Andy Pero também foi uma das testemunhas do Serviço Secreto Espacial que confirma a veracidade do projeto Hulk. Então, a história do Hulk não é assim tão mentira assim, tá, meus amigos? É verdade. Vamos continuar. Aliás, o Emily Smith fala que muitos criadores de super-heróis, Stan Lee, né, que já é falecido, eles foram inspirados, foi uma forma de divulgação controlada. Foi uma forma de divulgação controlada, porque eles sabiam dos projetos secretos, eles conheciam esses projetos, se inspiraram nesses projetos para criarem os super-heróis. E o Hulk não foi diferente. Por exemplo, o Capitão América também, né? Um rapazinho franzino, fica fortão, né? Se torna um super soldado. Aliás, o projeto Super Soldado tem o projeto Hulk, tem o projeto Jedi, 1984, super soldado. Tem o MK também, que é uma forma de produzir super soldados, através do poder da mente mental, alterando, manipulando a psique. Então, o projeto Super Soldado é muito antigo. Aliás, o projeto Super Soldado Autêntico, até na webinar do Dr. Michael Salla, ele conta que existe o Super Soldado, que é feito artificialmente, e tem o Super Soldado, que é feito através da evolução espiritual, como foi dos mestres ascensos. Então, através, você tem um contato, por exemplo, com o seu corpo de luz, Merkaba, tanto faz, né? Acionando a sua Kundalini, as suas capacidades psíquicas, você também pode se tornar um super soldado. Então, esse paralelo é impressionante, né, do Dr. Michael Salla. Eles criavam, aliás, existem muitas evidências também, super soldados através de hibridização também, né? Ali trocando genes de animais com humanos, né? O David Paulides também fala alguma coisa a respeito, né? Esqueci o nome dele, Israel, esqueci o nome, Israel alguma coisa, Steph Benum também fala a respeito desses projetos, né? Então é bem interessante. Vamos para o próximo. Aliás, esses projetos super soldados existem dentro dos os próprios reptilianos criaram um super soldado que era uma mistura de Grey com reptiliano, que é conhecido como chupa-cabra. Então, chupa-cabra, ele é um híbrido de Grey com reptiliano, só que ele é controlado, totalmente controlado, é como se fosse um robô orgânico, e ele é um super soldado que foi criado pelos seres negativos. Aliás, os próprios as agências de inteligência, o Serviço Espacial Escuro, sabe utilizar essa tecnologia até hoje. Eles conseguem dominar, eles controlam. O próprio Emily Smith confirma isso. Eles conseguem manipular a genética e criar híbridos. E eles têm genes congelados de extraterrestres que eles podem manipular. Nesses projetos de super soldado. Vamos para o próximo. Helena Danan. Mais uma corroboração, dessa vez para o Stargate atrás de Júpiter. Então, a Helena tinha falado sobre um Stargate atrás de Júpiter, que tinha um imenso portal. Só que era só palavra da Helena. Por isso que eu falo que a Helena é fora da curva, tá, meus amigos? Porque ela fala e aparece uma evidência, aparece a confirmação do que ela fala. Então, isso torna a Helena totalmente diferenciada. Eu mencionei isso em outubro de 2021, quando as frotas dos semeadores chegaram por esse portal. Então, esse portal é o portal aonde a frota de espaçonaves dos semeadores, dos Seeders, da Confederação Intergaláctica, chegaram até o nosso sistema solar. E agora, meus amigos, esse portal foi flagrado. Incrível, não? Uma informação corroborada na época também pelo JP. O JP também fala desse portal. Na verdade, eu mencionei esse portal estelar já no meu livro 2021. Nunca o decepcionaremos. Quando o Dr. Ham me mostrou esse portal estelar específico para mim em 14 de maio de 2021. Aqui, meus amigos, astrônomos encontram um Stargate orbital logo após Júpiter. Incrível. Grupo de pesquisadores descobriu recentemente algo semelhante em uma região orbital fora dos escopos de Júpiter. Eles especulam sobre isso, funcionando como uma porta de entrada para certos objetos interestelares, ou seja, um portal. Olha que impressionante. Incrível. Foi exatamente aqui, meus amigos, que chegou, deu acesso às frotas da Federação Galáctica de Mundos ao nosso sistema solar.
espetacular, maravilhoso. Aqui, página 224. Nunca te decepcionaremos. Está aqui, meus amigos, de 2021. Torran me mostrou o Stargate atrás de Júpiter. Tá aqui a foto. Aqui, Stargate atrás de Júpiter. Maravilhoso. Isso é incrível. Quando eu vejo essas coisas, eu fico arrepiado, meus amigos, porque é demais. Aí a gente sente mesmo a veracidade, né? Como a Helena realmente é especial. Vamos pro próximo. Uma misteriosa longa linha preta, aqui, linha vertical preta no céu de Folkestone, deixa moradores e especialistas perplexos. Uma linha preta, você não vê uma linha preta, não é de pipa não, tá, meus amigos? É uma linha preta cortando o céu. Aliás, nem linha de pipa não faz isso. Uma misteriosa longa linha preta no céu de Kent, na Inglaterra, surpreendeu tanto os habitantes quanto os especialistas. A formação vertical escura foi fotografada no município de Folkestone, na manhã de 10 de maio, tá, meus amigos? Já faz algum tempo, por uma mulher que não podia acreditar em seus olhos. A misteriosa linha apareceu sobre o Channel Tunnel Stamford Road e subiu até onde a vista alcançava. O céu estava limpo e o sol brilhava no momento da fotografia, mas havia previsão de temporais para a tarde. Que coisa. Aqui. Egito rebate, o Elonzinho reafirma que as pirâmides não foram construídas por... Então o Elon, tempos atrás, isso é bem antigo, ele afirmou que as pirâmides não foram construídas na Terra. Não é interessante isso. Depois foi refutado pelo Instituto egípcio. Não vem ao caso. A questão é que o Elon sabe das coisas. É uma evidência que, de fato, o Elon não é um bobinho. Ele até pode se fazer de bobinho, mas de bobinho ele não tem nada. Ele está a par de tudo, ele sabe o que está acontecendo. Ele é muito bem informado. Pirâmides estão emitindo raios de luz em direção ao espaço. Interessante essa informação. Aqui está uma foto, meus amigos, uma formação que parece realmente uma pirâmide aqui com essa linha. Interessante, né? Bem legal. Aqui. Cientistas descobrem que a grande pirâmide do Egito foca energia eletromagnética. Vamos linkar essa informação com essa aqui. Cientistas da Rússia descobriram uma propriedade bastante comum da grande pirâmide de Gizé, no Egito. O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de Itimo, na cidade russa de São Petersburgo, envolveu a criação de um modelo de pirâmide e a medição de como a energia das ondas eletromagnéticas é dispersa, absorvida por sua forma única. Pirâmides e conexão com o universo. Realmente impressionante. E veja que isso aqui é uma pesquisa dos cientistas russos. Então, de fato, as pirâmides liberam energia eletromagnética para o espaço e recebem energia. Interessante, eles são receptores, elas emitem energia e, ao mesmo tempo, são receptores de energia. Impressionante. Mas pirâmides não são somente isso. Na qualidade de Stargates, elas conseguem realizar uma fusão entre as energias da Terra e do céu. E também são como radares de captação de emissário de ondas, sinais e energia eletromagnética, com a experiência de 1971 com uma pirâmide de cristal e uma bobina Tesla demonstrou. Detalhe, o crop circle da pirâmide apareceu no dia 21 de junho de 2001, mesmo dia que o poderoso eclipse solar passando sobre o Reino Unido. Ela emite radiação por cima, como retrato do Sol nascente. O eclipse e alinhamentos cósmicos potencializaram o poder das pirâmides, fazendo com que mais energia cósmica seja por ela captada e acumulada em suas câmaras, mesclando toda essa energia do céu com a energia telúrica, que ela também armazena. Então, as pirâmides, durante centenas, milhares de anos, vamos colocar aqui, elas estão carregando, estão se carregando, com energia telúrica da Terra e do cosmos, armazenando energia, como se fosse um carregador. Ou seja, uma máquina de construir pontes dimensionais de energia entre a Terra e o céu. Ligando o telefone mental. Esse descoberto dos cientistas russos demonstram que a forma piramidal capta e acumula energia eletromagnética. Exatamente o que eu havia dito. Em 1979, o Dr. D.G. Nelson realizou uma experiência interessante ao inserir uma bobina Tesla dentro de uma pirâmide de cristal, cujo topo era uma pequena pirâmide de cobre. Obteve uma imagem de disparo de energia eletromagnética no topo da pirâmide. Impressionante. Ele fez esse experimento usando uma bobina Tesla e uma pirâmide de cristal, cujo topo era uma pequena pirâmide de cobre, e teve o quê? Um disparo de uma energia eletromagnética. Parece que isso, de fato, está acontecendo em todas as pirâmides do mundo. E isso foi demonstrado em laboratório em 1979. Tem se comentado ultimamente sobre certas pirâmides do mundo, como Chichen Itza, México, Chichen Itza, México, disparando o mesmo raio de energia no seu topo, para o céu, como se fosse um sinal eletromagnético, um pulso de informação. Incrível. Aqui. Vamos linkar essa informação que Sachá que esteve na Flórida, Acuriamatê. Ele é da cultura asteca, do Acuriamatê. Aqui está uma atualização de Quetzalchá, que liderou uma cerimônia de ativação para o gigante adormecido da Flórida, onde todos entoaram na reunião da Flórida Acuriamatê.
a som de atabaques. Foi realmente uma experiência e tanto. Inclusive a própria Helena participou, o Alex Collier, o Dr. Michael Sala. Pena que eu não tenho essas imagens, mas deve ser, deve ser uma cena e tanto. O código de ativação das pirâmides mexicanas da Bósnia, código de ativação das pirâmides da Bósnia, do Brasil, que tem pirâmide também, Egito, da China e de várias partes do mundo, é combinada com a energia que forma a geometria sagrada, uma espécie de mandala espiritual que unifica os códigos celtas e mais, pois o retorno de Quetzalcoatl, o Nigshizida, o gigante adormecido, que está aonde? Na Flórida. Nós sabemos, meus amigos, que alguns desses gigantes já estão de pé. Talvez o Nigshizida, o Nigshizida não tenha confirmação, mas alguns já estão de pé. Quem acompanha as atualizações do JP sabe do que eu estou falando. Então, dos 7 gigantes de Enki, parece que 4, os 7 anjos, já acordaram, faltam 3. Não tenho especificação, não tenho especificação dos nomes, de quem seria, mas de repente é uma possibilidade do Nigshizida. Mas eu acredito que se o Nigshizida estivesse já de pé, com certeza a Helena, o JP, porque seria uma grande informação. Eu não acho que seria omitido. Minha opinião, eu não acredito. Eu acredito que sejam outros gigantes, mas tudo bem. Quetzalcoatl é uma energia. A energia dos códigos ativados combinada com a energia das pessoas despertas. Interessante. Para esses códigos serem ativados, depende dos espertos, da função das próprias pirâmides, da energia telúrica da Terra. Por que vocês acham que eles queriam, há tempos, há pouco tempo atrás, meus amigos, recentemente, no Havaí, o que eles fizeram ali? Manchar. Quem acompanha o canal sabe o que eu estou falando. Eles tentaram manchar a grade da Terra. Manchar a grade da Terra. Porque nosso planeta Terra é um grande sistema. É como se fosse um grande sistema, né, de comunicadores. Como se fosse um sistema de cabos, né, que são interligados, que se conectam através das linhas lei, que são os pontos energéticos da Terra, ou os meridianos da Terra. Que tem a ver com a Kundalini da Terra também. Então eles tentaram manchar, porque a configuração do nosso planeta original, das linhas lei, está voltando ao quê? A sua forma original, porque ela foi manchada. Ela foi o quê? Adulterada pelos escuros. Então os escuros, quando fizeram esta atrocidade, eles queriam manchar a grade cósmica. E uma forma de você manchar a grade cósmica, como aconteceu no canal do Panamá, onde milhares e milhares de pessoas desencarnam. Vocês estão entendendo? No mesmo local. Aí você consegue, você adultera, você corrompe, é uma forma de sabotagem das linhas lei. Impressionante. Isso eu já tratei, isso já foi abordado no canal. Quem acompanha o canal sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o despertar dos gigantes depende da junção dos portais dimensionais internos das pirâmides, da chegada dos semeadores, do ingrediente principal, a frequência humana. Tudo é o ingrediente principal. Nada funciona sem a frequência humana. Essa frequência depende da energia do grupo de pessoas dos 4 cantos do mundo. Por isso, negativos querem quebrar a energia dos espertos. O despertar dos gigantes depende da junção dos portais dimensionais internos das pirâmides, da chegada dos semeadores e do ingrediente principal, a frequência humana. Quetzalcoatl, que seria os códigos de ativação, já está pronto. O que falta é a conexão dos despertos. Estamos muito próximos. Meus amigos, vocês estão de parabéns, porque os gigantes... Eu estava me recordando dessa informação e eu lembrei da atualização do JP, eu fiquei maravilhado. Tudo isso graças a vocês. Vocês imaginam que foram os brasileiros, lembra daquele grupo de brasileiros, o grupo de africanos que estavam cantando, e o grupo de americanos. E, brasileiros entre aspas, né? Porque na verdade eles são seres do interior da Terra, com características orientais. Mas não importa, eles falavam português. Então eles tinham um elo com o nosso povo, com o Brasil, né? E falavam sem sotaque. Então já estavam bem adaptados, né? Tinham contato a todo tempo com o povo brasileiro. Então isso é sensacional, meus amigos. A gente pensava que era eles. Não são eles. Eles fizeram, a parte deles foi importante, mas isso só aconteceu por causa da frequência de vocês. Tudo acontece no mundo, se acontecer um movimento, aliança, tudo depende da frequência dos despertos. Compreenderam? Como isso é fundamental? E tem pessoas que falam, o que eu tenho que fazer para ajudar? Mantenha a sua frequência elevada, você já está ajudando muito. Já está contribuindo e muito. Porque isso é uma forma, isso é a energia que move o universo. É a energia que faz com que as coisas aconteçam. A liberdade espiritual só se consegue com disciplina e estratégia. E faça o que quiser, aqui e agora, acorde ou durma. Quetzachá, Akuri Amate, comando Kukulkan Quetzalcoatl. Maravilhoso. Criar um portal entre o céu e a terra. Um duplo sol em movimento no ciclo de eras da grande alinhamento das pirâmides, um novo crop cycle, maravilhoso. E esse crop cycle que aconteceu já faz algum tempo, meus amigos. Fala do alinhamento de eras, do alinhamento das pirâmides, anunciando que as pirâmides já estão alinhadas pela frequência das pessoas. Claramente podemos ver a imagem do sistema solar, Sol em 12 posições, Terra em 12 posições, dentro de um grande círculo, deslocando-se em direção diferentes, conforme o processo de processão dos equinócios, que leva cerca de 26 mil anos. 26 mil anos é o ciclo de Dendera, meus amigos. Né, do calendário, do zodíaco de Dendera, que fala do ciclo de 26 mil anos. Ok?
que está já completo. Tudo já está pronto, meus amigos. As forças exógenas já estão presentes. Cinturão de fótons. O alinhamento das linhas-lei se reconfigurando, voltando à sua composição original. Tudo pronto. As arcas já estão praticamente prontas. Tudo já está coordenado, tudo já está engatilhado. Tudo já está muito bem encaminhado. Falta o quê? Frequência. Mais frequência. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho da sua frequência. Mais um pouquinho da sua boa vontade. Porque falta muito pouco. Vamos continuar. Se traçarmos a linha sobre aqueles 5 pirâmides, inclusive teremos o hierógrafo do signo de Aquário. Olha que maravilhoso. Mostrando o quê? A chegada já da era de Aquários. E tudo isso nos leva à imagem de um relógio. Se o corpo psíquico aponta para um grande evento, esse não será um evento de um só lugar, mas em todos os lugares da Terra. E depois que apareceu o saneamento das pirâmides, meus amigos, com essas informações que eu mostrei para vocês, os gigantes acordaram. Isso é de arrepiar. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque se os gigantes estão acordando, se as arcas já estão praticamente ativadas, é por causa de vocês. Então mantenham a vibração, a frequência elevada. Acessem, lembra do começo da live. Tem acesso àquela criança que ri dentro de você. Não perca isso de vista nunca. Não perca o acesso com a sua criança interior. Nunca, jamais. Não permita que isso aconteça. Ou 5 pirâmides seriam um número inicial, visto que o desenho completo produz 12 pirâmides, em torno do círculo maior. Interessante, 12 pirâmides, nós temos 12 grandes linhas-lei. São os 12 grandes portais do mundo. Então, existem mais de 5.000 pontos de linhas-lei no mundo. São os meridianos da Terra, que eram conhecidos desde o tempo de Pitágoras e Platão. Mas existem 12 principais. Interessante. Que, generosamente, representa todas as pirâmides da Terra. Fantástico. Dispostos como numa rede conectada e preparada para o grande alinhamento. Impressionante. As pirâmides acumularam energia, como eu demonstrei aqui nesse texto, nesse estudo, durante milhares de anos. Energia telúrica, energia do cosmos, exógena, para esse momento. E essa energia está sendo emitida para transformar o mundo. Mas quem aciona isso é você. Teoricamente, todas as pirâmides representam essas pontes de energia entre o céu e a terra, capazes de abrir portais diante de alinhamentos. Olha só, meus amigos, energias entre o céu e a terra. A Curia Matê sintetiza tudo isso. Por que vocês acham que os astecas, quando estavam na arca do Atlântico, e as portas estavam fechadas, não davam, porque não tinha acesso, meus amigos, entendam, o JP estava ali com os militares, e eles não conseguiam ter acesso aos compartimentos da arca, e eles já estavam, assim, decepcionados, já jogando a toalha. Aí os índios tiveram uma ideia, vamos dançar, vamos sorrir, vamos acionar a criança interior. E eles começaram a cantar a Curia Matê, a som de atabaques. E os soldados simplesmente ali, de boca aberta, sem saber o que falar. O que esses camaradas estão fazendo? Isso não vai servir para nada. Aparentemente você vai dizer, isso não serve para nada. As portas começaram a se abrir. A arca começou a ser ativada. Olha só que maravilha, hein, meus amigos. Esse é um ótimo exemplo. Né? Um ótimo exemplo. Talvez 5 pirâmides não somente próximas, mas também espalhadas no mundo, se destacariam aqui. Egito, México, China, Amazônia. 5 pirâmides em destaque no mundo e numa mesma cidade, como o famoso complexo de Teotihuacan, no México, e sua rede de túneis. Fantástico. Está aqui, meus amigos, esse corpo que representa todas as pirâmides da Terra sendo ativadas. Realmente espetacular. E tem muito mais. Vamos linkar essa informação com o do professor PhD JJ Hutark. Prestem atenção. Prestem atenção. Se alguém tem dúvida ainda, prestem atenção nessa informação do doutor JJ Hutark, PhD. Aliás, ele é consultor da NASA, tá? Ele é consultor do Pentágono, da NASA, de várias agências de segurança. Havia um garoto no Canadá, palavras do professor JJ Hutark, que descobriu um alinhamento entre as estrelas e os templos de Yucatán. Descobriu um pequenino. Cientistas não conseguiram, geólogos não conseguiram, especialistas em pirâmides, nada, mas um pequenino conseguiu. Um garoto no Canadá, que descobriu o alinhamento entre as estrelas e os templos de Yucatán. E ele alinhou totalmente quase todos os templos sagrados. Sabemos que não são apenas situações casuais, há algo por trás disso, alguma inteligência por trás disso. Todas as pirâmides do México são interligadas. Olha só isso, meus amigos. Incrível, um garoto no Canadá conseguiu mapear tudo isso. Fantástico, inacreditável. E todas as pirâmides do mundo estão conectadas. Palavras do doutor
JJ Rutak. Não sou eu, não é o Demis Viana. Continuando. Em Yucatán também estão armazenados no subsolo certos depósitos cristalinos, que realmente mostram como alguns tipos de mecanismos de codificação estão em todo o mundo. Eu acredito que havia depósitos de sabedoria antiga chamada de salas de registro. Já dá para linkar com a informação do Radu Cinemar, do Radu Cinemar, do Cesar Brad, do Peter Moon, que eu havia dito no início da live. Por isso que é importante você prestar atenção em todos os dados apresentados, todos os tópicos da live. Porque eles se relacionam, um confirma o outro, é uma informação adicional para complementar a informação. Para apenas ajuntá-los e ver que essas eram todas as culturas que tinham algum tipo de conexão entre si e tem essa sabedoria e conhecimento de voltar o quê? A Atlântida. Há pontos da grade artificial e naturais que estão sendo ativados. Olha só que maravilha. Há pontos de grade artificiais e naturais que estão sendo ativados. Artificiais porque as pirâmides podem criar pontes, ou seja, pontos de conexão etérica, energética, cósmica e etérica, artificialmente, manipulando o quê? A energia telúrica da Terra através das linhas lei. Mas de forma positiva, porque os negativos já faziam isso há muito tempo de forma negativa, sabotando a grade cósmica da Terra. Como demonstrado pelo Michael Tellinger. Então, quem acompanha o canal sabe muito bem do que eu estou falando. Que estão sendo ativados. O Triângulo das Bermudas é um ponto de grade ativado. É ativado. Agora com a arca mais ativado ainda. E tem uma cidade subaquática lá também. Sabemos que há muitos extraterrestres começando a ativar as coisas, enterrados no subsolo. Tudo está começando a ser ativado. Na Grande Pirâmide fizemos testes da física acústica por toda a grande galeria, com ondas sonoras, e as câmaras comuns da Grande Pirâmide de Ísis iluminar-se como uma luz dourada por uma fração de segundo. Já imaginaram isso, meus amigos? Então, o Dr. Ruckart aqui, ele esteve fazendo pesquisa com testes de física acústica por toda a grande galeria das pirâmides, no caso, a energia sonora, e ele viu o quê? Uma luz, uma fração por segundo de uma luz dourada. Então, esta é uma imagem real do que chamamos de física musical, que os antigos projetaram. Nessas câmaras, por aumentar a consciência, rapidamente tornar uma pessoa consciente de que ela é parte de todas essas pirâmides ao redor do mundo. Incrível! O que o Dr. Ruckart fez, meus amigos, é inacreditável. Ele provou que cada ser humano do mundo tem conexão com as pirâmides, através da vibração do som. Está impressionado? Se não está, deveria, porque realmente é impressionante. Os cronomonitores são, na verdade, colocados em determinados lugares para serem ativados em um determinado momento, mas também para enviar e receber informações sobre o que está acontecendo. A física acústica é a nossa lógica, é a peça que faltava entre essas estruturas históricas e o que eletrifica ou inspira a mente em ver além do espaço-tempo normal. E pode-se dizer que nosso corpo está vibrando em uma certa frequência tridimensional. E se você mudar essa vibração para outra, você realmente começa a operar na quinta densidade, ou dimensão, ou um mundo paralelo. Eu acredito que muitos desses extraterrestres estão operando acima de tudo na quinta dimensão. Então tem que vir para a terceira dimensão para serem vistos por nós. E pensamos que a música das esferas é realmente a música do templo, do entendimento. Uma vez que ativamos nosso coração com maior compaixão por todas as pessoas, entendemos que existe uma fonte do Deus superior muito além dos extraterrestres. Palavra do Dr. Ruckart. Começamos a crescer e percebemos que nosso corpo é um templo de compreensão para todos os tempos que estão sendo reunidos. De acordo com a geometria sagrada superior, é a música, com uma filosofia superior de consciência que mostra unidade ao invés de diversidade e destruição. Estamos sendo preparados para o contato e também ganhamos habilidades para ir além das limitações que tivemos nos últimos 6.000 anos. E tudo isso é verdade, meus amigos. Porque depois que o cristal acionou um dispositivo na África e outro dispositivo em outro local, que agora não me recordo, várias pessoas estão desenvolvendo habilidades psíquicas no mundo, segundo o JP, podendo ver o passado e o futuro. Repito, as arcas, à medida que as arcas vão se acionando, vão sendo ativadas, as habilidades psíquicas dos espertos vão aumentando na mesma medida, na mesma proporção. Fantástico. Assim como as pirâmides também estão sendo ativadas, tudo simultaneamente. Arcas sendo ativadas, as pirâmides sendo ativadas, a grade cósmica, né? Por isso está tendo o quê? Um superaquecimento em todo o sistema solar, e nós estamos já sentindo isso. Porque isso não é um caso único, exclusivo da Terra. Todos os planetas do sistema solar estão superaquecendo nesse momento. Por quê? As energias das densidades superiores. Então existe o quê? Existe um processo de transição.
E esse processo de transição não é fácil, porque, queira ou não, ainda existe muita energia da terceira densidade. Então, é um processo um tanto doloroso, não é fácil, mas está em andamento. Espetacular. Espetacular. Estamos sendo transferidos, meus amigos, para uma nova realidade, para um novo mundo. Maravilhoso. É o começo de um novo tempo que vamos passar. Há uma mudança acontecendo. E isso não significa que é o fim. É apenas um novo começo. As 24 culturas, que algumas pessoas chamam de 24 anciãos, ou seja, as 24 raças dos semeadores, estão coordenando as civilizações que estão vindo aqui para ajudar a humanidade. E também todas as culturas, desde o setor do cosmos, que terão mudanças de experiência. Descrevemos mais de 82 raças diferentes com as quais estamos em contato. O próprio JJ Hurtak, que é consultor da NASA, admite a existência da Confederação Intergaláctica. E dos semeadores, que estão voltando. Já estão aqui, na verdade, na realidade. Mostramos aos outros cosmos que somos pacificadores do espaço. Assim continuaremos a história de Adão e Eva. E seremos os novos Adãos e Evas. Porque vamos conquistar mundos. Vamos colonizar vários mundos. Nos jardins do futuro, que serão as biosferas, onde levaremos nossos filhos. Presta atenção. Onde levaremos nossos filhos e netos. Enquanto explorarmos a vastidão da criação, através do divino elemento e através da imagem divina que está dentro de nossos corações. Muitos Adãos e Evas, verdade. Vamos conquistar muitos mundos, muitas colônias. Espetacular, maravilhoso. Gratidão, meus amigos, pela presença de todos vocês. Vocês são realmente maravilhosos. Que nós possamos ter essa consciência que estamos na fase final, estamos vivenciando os últimos minutos, os últimos instantes. Vamos criar, vamos fortalecer ainda mais essa conexão, fortalecer esse portal, consolidar esse portal entre o céu e a terra.